quero compartilhar com vocês um pouquinho alguns contextos, né, para sairmos todos de um mesmo papel, de uma mesma página para esses 2 dias de evento. E quero que vocês, enfim, fiquem à vontade para mandar perguntas e a gente possa debater mais um pouquinho sobre isso. Então, começando por um contexto que vai nos guiar, né, falaremos disso exaustivamente aí nos nossos 2 dias, o que são tecnologias em saúde, né? Então, a gente tem ali como definição que todas aquelas intervenções que têm como objetivo prevenir doenças, tratar doenças, organizar sistemas de saúde, são consideradas tecnologias em saúde. E a gente tem como exemplos os medicamentos, os dispositivos médicos, os próprios sistemas de saúde e produtos biológicos. Mas imaginem a quantidade de tecnologias em saúde que são pesquisadas, descobertas e registradas mundo afora constantemente. A gente precisa, portanto, olhar para os riscos, para os custos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que elas contribuem muito para a melhora da qualidade de vida de todos nós. Todos nós aqui utilizamos tecnologias em saúde todos os dias. Inclusive, os medicamentos têm sido apontados pela literatura, e a gente vê isso também na nossa vida diária, como os principais responsáveis pela redução da mortalidade. Mas quando a gente fala de novos desenvolvimentos e novas inovações, a gente também precisa olhar para os riscos, para os custos e para os benefícios dessas tecnologias. Então, todas as questões de segurança, eficácia, efetividade, e especialmente quando a gente fala aí à luz do SUS. Mas a gente precisa de processos estruturados para poder fazer essa avaliação. Então, a gente tem um processo que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é a avaliação de tecnologias em saúde, que é um processo multidisciplinar, estruturado, que utiliza métodos explícitos para demonstrar o valor de uma tecnologia em saúde em vários pontos do seu ciclo de vida. Essa é a definição publicada mais recente, em 2020. E o objetivo da TS, por sua vez, é informar a tomada de decisão acerca de todas essas variáveis que eu comentei anteriormente, para a gente poder, então, promover um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade. Pegando um pouquinho o histórico da TS no mundo, lá em 1960 foi quando ela surgiu nos Estados Unidos e na Europa. Em 80 ela se expandiu com a criação dos primeiros programas formais no Canadá, no Reino Unido, na Austrália. Nos anos 90 teve um destaque internacional com a criação de agências como, por exemplo, o NICE e o CADIT no Canadá. E chegou nos países de desenvolvimento nos anos 2000. Aqui no Brasil, o interesse pela TS começou na década de 80, com seminários e alguns grupos de especialistas. Depois, em 83, teve a primeira discussão formal, numa reunião, num seminário pela OPAS, em Brasília. E no final da década de 80, a gente vê aí as primeiras criações das atividades e projetos de pesquisa mais pontuais em universidades. Em 2000, foram criadas as estruturas do Ministério da Saúde, né? Em 2004, tivemos a criação da Política Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Em 2006, a adoção de um fluxo um pouco mais estruturado para os processos e criação da CITEC. E em 2011 foi criada, então, tivemos a Lei 12.401, que institui a CONITEC existente até os dias de hoje. E quais são os aspectos, então, que são considerados no processo de avaliação de tecnologia de saúde? Precisa ser seguido processos muito claros e evidências muito efetivas para a tomada de decisão. E falamos de alguns pilares, né? Então, são aspectos ligados à questão econômica, custo-efetividade, custo-utilidade, impacto orçamentário, questões organizacionais de difusão, aceitabilidade, logística, por exemplo, questões clínicas de segurança, efetividade, indicações, eficácia, mas também é previsto que, dentro das variáveis de ATS, seja consideradas as questões sociais, as questões dos pacientes. Então, por exemplo, as evidências de vida real trazidas como pelo irmão da Lívia, que a Marise trouxe, que foi numa consulta pública, as questões de impacto social, conveniência. E quando a gente fala de aspectos trazidos pelo social e pelo paciente nos processos de ATS, essas experiências do paciente... Nath, me alcança o microfone, por favor. As experiências do paciente, elas são... Eu fico virando aqui. Pronto. As experiências e o conhecimento do paciente são extremamente importantes... São extremamente importantes para a legitimidade das ATS, né? Então,
As consultas públicas, por sua vez, têm sido descritas como a principal ferramenta, o principal mecanismo para que essa experiência chegue para quem vai analisar e quem vai tomar a decisão. Então, ela tem sido apontada como a principal ferramenta, né, o principal e mais frequente mecanismo aí de participação social para chegada do conteúdo, da contribuição. Essas contribuições oferecidas numa consulta pública, enviadas numa consulta pública, elas dizem respeito, inclusive, à sobrevivência daquela pessoa que depende daquela tecnologia para viver, que pode ser beneficiada por aquela tecnologia ou que já foi. Então, as agências de ATS devem conciliar as decisões técnicas e as experiências trazidas através do envolvimento da sociedade. Porém, muito embora a gente tenha, né, na literatura, que dá legitimidade para a ATS, a participação social, que as consultas públicas têm sido apontadas como a principal ferramenta, e que essas contribuições dizem respeito à qualidade de vida das pessoas, a gente precisa, para além de oportunizar o espaço que o paciente, que a sociedade envia sua contribuição, garantir que isso seja adequadamente analisado e incorporado no processo de decisão. Quando a gente fala, então, de participação social aqui na Conitec, falando de como que as consultas públicas, né, histórico aqui no Brasil, em 2014 nós tivemos o início das divulgações das consultas públicas na rede social e na internet, em 2015 tivemos o início dos relatórios para a sociedade, em 2016 o guia, né, de incorporação de tecnologias de saúde, em 2017 o evento de mesmo nome que aconteceu em São Paulo, 2020, um marco bastante importante, foi o início da disponibilização do vídeo com as gravações das reuniões plenárias, então a gente pôde entender como que acontece a dinâmica da discussão de uma reunião da Conitec, de uma plenária, pudemos entender como que as consultas públicas são analisadas, apresentadas, o quanto isso impacta na tomada de decisão. E em 2022, tivemos o início da perspectiva do paciente, 2020, desculpa, tivemos o início da perspectiva do paciente para 10 minutos de fala. Falando de atualidade, nós temos alguns mecanismos, especificamente de Conitec, para a participação social. Temos, então, as enquetes, audiências públicas, o próprio espaço da perspectiva do paciente, os cadastros. E temos, então, a consulta pública, como eu falei, é um dos mecanismos hoje mais utilizados para esse processo. E é um mecanismo utilizado amplamente na administração pública, que é uma forma de obter informações sobre determinado tema e opiniões e críticas da sociedade. E aí, quando a gente olha para toda essa jornada, então, a ATS precisa também considerar as contribuições vindas da sociedade, especialmente a dos pacientes com evidência de vida real. Existe um mecanismo estruturado para que isso aconteça, isso precisa ser efetivamente considerado, mas vem as grandes perguntas, né? Então, embora a Conitec afirme que todas essas contribuições são organizadas e inseridas no relatório técnico, que depois vai ser analisada pelos membros, que vão ratificar ou retificar a recomendação inicial, a gente sempre se faz algumas perguntas, né? Quais são os critérios de análise dessas contribuições, ou seja, daquilo que a gente envia na consulta pública, como que elas são organizadas e apresentadas, e qual o impacto dessas contribuições na tomada de decisão. Isso, inclusive, foi tema da minha pesquisa de mestrado, que eu defendi no comecinho desse ano, cujo título é Critérios de Análise e Utilização das Contribuições Recebidas por Pacientes em Consultas Públicas da Conitec, o caso dos moduladores para fibrose cística. Eu defendi essa dissertação junto ao Programa de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Paraná, com muito orgulho, na minha escola. E o grande objetivo dessa pesquisa foi, então, identificar, por óbvio, a partir da disponibilização do vídeo, que permitiu que a gente conseguisse entender como que essa dinâmica acontece, para além do que vinha no relatório. Então, identificar que metodologias que foram utilizadas pelos tecnologistas para analisar as contribuições recebidas, e aí com um recorte de pesquisa especificamente por pacientes, no formulário de experiência e opinião, em consultas públicas da Conitec, para incorporação de 3 medicamentos para fibrose cística, e também descrever como que essas contribuições foram utilizadas e consideradas e se impactaram no processo de tomada de decisão. Então, foi um estudo de caso único, exploratório descritivo, qual e quanti. Os dados foram coletados por análise documental no próprio site da Conitec, isso tudo está disponível lá para a gente poder minerar e analisar.
e foi analisado também por análise de conteúdo. Então, as 3 tecnologias que eu analisei, as consultas públicas, foi o Lumacaftor e Ivacaftor, o Ivacaftor, Tesacaftor e Ivacaftor, consulta pública 3738 de 2020 e 05 de 2022. Na primeira etapa dessa análise documental, ela foi dividida em 2 etapas, eu acessei os dados oficiais da Conitec, aqueles que o próprio tecnologista recebe. Então, no site da Conitec existe o PDF pós-consulta pública com as contribuições que foram enviadas na consulta pública, e eu só fiz a solicitação de envio, através da lei de acesso à informação, destes mesmos dados numa planilha de Excel para poder minerar melhor e trabalhar melhor esses dados. E o trabalho que eu tentei fazer nessa primeira etapa foi justamente aquele que, hipoteticamente, a gente imagina que o tecnologista vai fazer. Então, se a planilha que ele recebe, a forma que ele recebe o dado é numa planilha de Excel, eu fui tentar pensar como que o tecnologista faria para analisar essas contribuições, apresentar e como que isso ia acontecer na tomada de decisão. Então, nessa primeira etapa, eu olhei os relatórios preliminares da sociedade para entender a recomendação inicial, embora a gente consiga também ver pelo vídeo, e nas planilhas de experiência e opinião, as contribuições de pacientes, se houveram contribuições de pacientes nessas 3 consultas públicas, e se dentre elas existiam relatos com evidência de uso dessas tecnologias em avaliação. Na segunda etapa, eu analisei, então, de posse desses dados que eu havia identificado, os vídeos das reuniões, onde foram apresentados os resultados dessa consulta pública, de onde eu busquei a metodologia que o tecnologista relatou ter utilizado para analisar a contribuição, de que forma ele foi apresentado à plenária, como se deu a discussão e como isso impactou na tomada de decisão. E, por fim, analisei também os relatórios finais para a sociedade e para identificar a recomendação final, embora também fosse possível observar aqui no vídeo. Aqui a gente já percebe 3 grandes atores desse processo. Primeiro de tudo, o usuário, que é quem faz, de fato, a contribuição. Segundo, o tecnologista, que vai analisar e apresentar esse dado. E, por fim, o membro da plenária, do comitê, né, antigamente plenária, então comitê, atual comitê, que vai fazer uso dessa contribuição e vai dar a sua recomendação. As 3 consultas públicas analisadas, as 3 tecnologias tiveram da recomendação inicial de não incorporação ao SUS, com justificativa majoritariamente ligada a questões de elegibilidade específica e impacto orçamentário elevado. Quando a gente olha para a quantidade de contribuições com evidência de uso, então, aliás, e quantidade de contribuições no formulário de experiência e opinião, na consulta pública 37, do Lumacaftor e Ivacaftor, tivemos quase 12 mil contribuições no formulário de experiência e opinião, sendo que, dentre elas, a partir da metodologia que eu desenvolvi e para fazer a análise dentro desse N total, 374 eram de pessoas que se identificaram como pacientes fazendo a sua contribuição, e dentre estas, haviam 15 contribuições de pacientes com evidência real de uso da tecnologia em avaliação. Já na segunda consulta pública, 38, das quase 10.500 contribuições, 340 eram de pacientes, e dentre elas haviam 7 contribuições com evidência de uso da tecnologia em avaliação. Na CP 05 de 22, do Tesacaftor e Ivacaftor, quase 2.000 contribuições, sendo 101 de pacientes e 2 com evidência de vida real de uso da tecnologia. Bom, segunda etapa da pesquisa, aqui, óbvio, eu estou encurtando a história longa, né? Eu fui observar, então, como que isso foi analisado e apresentado pelo tecnologista. Lembrando, então, que a gente teve contribuições de pacientes com evidência de vida real nas 3 consultas públicas analisadas. E quando eu olho, por exemplo, para que metodologia que foi utilizada para analisar as contribuições, se houveram contribuições de pacientes, se foram apresentadas as contribuições de pacientes que a gente identificou com evidência de uso e o tempo de apresentação, o que a gente observa é o seguinte: na consulta pública 37 de 2020, as contribuições de pacientes e, de modo geral, do formulário de experiência e opinião, foram analisadas através de uma metodologia de nuvem de palavras e não foi observada, através da análise do vídeo, de como a reunião aconteceu, nenhuma apresentação de contribuição com evidência de uso da tecnologia para os membros da plenária. Então, dessas 15 contribuições que a gente identificou com evidência de vida real, dizendo assim: eu tenho tantos anos, comecei a usar a tecnologia há tanto tempo, já melhorei XYZ, já aumentei tanto de função pulmonar, ganhei tantos quilos de peso em, sei lá, 2 meses.
isso não chegou para o membro da plenária através da apresentação, que é o dado que a gente analisou. E dos quase 14 minutos e 30 segundos que foi utilizado para fazer a apresentação das duas consultas públicas, né, dos 2 formulários, aliás, técnico, econômico, experiência e opinião, somente 1 minuto e 41 segundos foi destinado para a apresentação das contribuições recebidas no formulário de experiência e opinião. Na consulta 38, isso se repetiu, porque o tecnologista era o mesmo e a apresentação foi praticamente na mesma reunião, uma seguida da outra. Novamente, nós observamos que foi utilizada uma nuvem de palavras para analisar aquele mar de contribuições e de evidências de vida real. E, novamente, não se observou a apresentação de nenhuma das contribuições que encontramos com evidência de vida real de uso da tecnologia e que poderiam contribuir para a tomada de decisão, porque dizem respeito, inclusive, sobre a eficácia na prática do uso da tecnologia. Dos quase 18 minutos que foram destinados para a apresentação dos 2 formulários, experiência e técnico, somente 3 minutos e 16 segundos foram destinados para a apresentação de experiência e opinião. E, por fim, a consulta pública 0522, de 2022, né? Das mesmas 2 contribuições que a gente identificou, percebemos que as mesmas 2 foram apresentadas para os membros da plenária. Aqui a gente marca uma observação de uma mudança bastante significativa no que tange a metodologia de análise qualitativa, então, o estabelecimento de um padrão de metodologia adequada e robusta e rigorosa de análise qualitativa, porque estamos falando de um dado qualitativo, quando a gente fala de contribuição com experiência de vida real, é um dado qualitativo, a pessoa escreve o seu depoimento ali, a sua contribuição, isso tem que ser avaliado de modo qualitativo. Então, houve uma análise qualitativa com método de codificação, categorização, e dos quase 30 minutos que foram destinados para apresentar os 2 formulários, praticamente metade do tempo foi destinado para o formulário de experiência e opinião. Quando a gente fala de nuvem de palavra, é isso que a gente identifica. Então, essa é a apresentação da CP 3738 na reunião 92. Esta foi a imagem que, na reunião, foi projetada, e isso a gente consegue perceber pelo vídeo, né, do YouTube e do canal da Conitec. Então, a gente aponta que é uma análise frágil, que invisibilizou os relatos, porque os relatos não chegaram para o tomador de decisão. Essa nuvem de palavras, a gente indica que reproduziu o óbvio, porque se uma pessoa está contribuindo numa consulta pública para falar de uma tecnologia que diz respeito à sua sobrevivência, ela vai falar sobre qualidade, vida, direito e SUS. Os tomadores de decisão, os membros da plenária na época, não acessaram as evidências de vida real, porque através dessa nuvem de palavras a gente não consegue ver que a pessoa em 2 meses ganhou 5 quilos de peso e aumentou 20% de função pulmonar, por exemplo. Então, os relatos de vida real não influenciaram na tomada de decisão a partir desses dados e desse ponto de vista. O Lumacaftor e Ivacaftor não foi incorporado e o Ivacaftor foi incorporado, mas observamos que foi por conta de outras variáveis. Quando a gente olha para o avanço, que eu comentei na reunião 108 de 2022, percebemos aqui a apresentação de vários relatos, aqui toda a parte de codificação, categorização, uma mudança de responsabilidade, aqui o DGITS com análise qualitativa, a Andrea vai falar disso bastante amanhã, sobre essa evolução também na análise, mais delineada e mais robusta. Porém, embora tenhamos tido nesta apresentação contribuições de qualidade, com evidência de vida real, uma análise de qualidade, uma apresentação efetiva, nós percebemos que durante a discussão final, houve um endereçamento ao monitoramento de horizonte tecnológico antes de existir a apresentação desta consulta pública. Foi observada uma colocação de que a contribuição mais importante foi a da indústria na consulta pública. Não se observou nenhuma discussão acerca dos relatos apresentados, portanto, pode-se inferir a partir destes dados que eles não foram considerados. A consulta pública, por sua vez, como a literatura também aponta, não foi garantia de participação social, e o Tesacaftor e Ivacaftor não foi incorporado, inclusive também por outras variáveis. Então, a gente percebe, né, uma evolução, falando de mecanismos de participação social, dos meios na última década, né, especialmente aí nos últimos 2 anos na Conitec, quando a gente fala de metodologia de análise qualitativa. Falando de contribuição do usuário, temos percebido uma evolução a partir de uma qualificação e uma educação em ATS na melhora da qualidade desse conteúdo, dessa contribuição. Porém, a literatura global também aponta que os pacientes são raramente envolvidos como colaboradores ativos, essas perspectivas são raramente incluídas, talvez porque sejam vistas como visões tendenciosas ou anedóticas, ou, como também ouvimos dentro de uma plenária por um membro da discussão,
que é apenas um relato. Falando de análise e apresentação, a experiência do paciente tem que ser coletada de maneira rigorosa, metodologicamente adequada, gerando evidências aderentes aos padrões científicos, e os relatos com evidência de vida real têm que ser analisados através de uma metodologia de análise qualitativa. E falando de tomada de decisão na incorporação, é fundamental que os responsáveis pela tomada de decisão, ou seja, os membros do comitê, né, considerem todas as evidências, incluindo as evidências baseadas no relato de paciente. Porque quem tem uma doença, quem convive com aquela patologia, familiar que convive, ele não está dando apenas a opinião dele. Ele está dando uma evidência de vida real. Aquilo é um dado, é um fato que precisa ser considerado. E a gente fala muito sobre, já encerrando, o que eu tenho apresentado bastante, a gente tem estudado bastante, junto com a Marise, é o nosso sugestão de tripé que sustentaria a qualidade das decisões ATS. Então, a gente começa com o primeiro grande ator desse processo, que é o usuário, que vai enviar a sua contribuição. E esse relato tem que ser feito com muita qualidade, num formulário adequado, que possa captar de fato e não criar barreiras para que ele envie a sua contribuição. A gente tem, então, na sequência, o tecnologista, que vai analisar essas contribuições e apresentar para os tomadores de decisão. E, portanto, ele precisa utilizar uma metodologia de análise qualitativa adequada, padronizada. E, por fim, nós temos um membro do comitê, que vai ler, ouvir e recomendar, e precisa fazer uma valoração, uma consideração efetiva dessas contribuições. Se tudo isso acontecer adequadamente, a gente vai ter um maior compromisso com o usuário do SUS. Por fim, a gente observou uma ausência de estudos brasileiros que descrevessem como essas contribuições foram analisadas e consideradas, tal qual a gente se propôs nesse estudo. E quando a gente se aprofunda nas singularidades e na complexidade do trabalho com essas evidências de vida real, a gente trilha um caminho metodológico mais justo, mais robusto e mais comprometido com os usuários do SUS. E a gente espera que essas evidências contribuam com o formulário, com o fortalecimento do SUS, tanto as evidências de quem está do outro lado, observando como tudo acontece. Então, eu também agradeço a receptividade e o respeito da equipe do DEGITS, que me convidou para ir lá apresentar, a doutora Luciane Bonan me convidou para apresentar essa pesquisa inteira, para a equipe inteira. Também tivemos a oportunidade de apresentar alguns pequenos resultados numa reunião na Sectix, também na Rebrates, também no Web Rebrates. Então, a gente percebe que as evidências geradas por quem acompanha o processo através de controle social, de ciência, de dado e de embasamento, podem contribuir para o aprimoramento do processo, para além das evidências que a gente manda num processo de ATS como usuário. E como diria o Dr. Brian O'Rourke, para finalizar, o grande pai aí da ATS, se você não está envolvendo pacientes, você não está fazendo ATS, simples assim. Eu agradeço muito a atenção de vocês, também quero mencionar aqui meus dois co-orientadores, estão aqui na plateia dessa pesquisa, um membro da banca também está aqui, e estou à disposição de vocês. Obrigada.